aqui, ó, a gente nas entradas, né, digitais aqui, ó, eu tenho o borne RH, RM e RL. Esses bornes são para utilizar com a parametrização. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terça técnica. Hoje nós vamos continuar falando aí do inversor dos parâmetros básicos. Olha, o assunto está bem interessante e se você não está inscrito nesse canal, já pare aí, pause esse vídeo, vai lá, faça a inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Bora lá aprender sobre os parâmetros básicos do Mitsubishi A800. Frequência inicial, tá? É possível configurar uma frequência de velocidade inicial a partir do momento que você envia um sinal de sentido de frequência de giro. O inversor inicia a frequência de saída no valor, né, do parâmetro 13. E aí segura esse valor pelo tempo configurado no parâmetro 571. Então você vai usar essa dupla de parâmetro aqui para fazer, né, essa parametrização aqui, essa afinação de parâmetro, tá bom? O tempo, né, frequência inicial e o tempo que você quer essa frequência inicial. Frequência inicial. É possível configurar, tal, já expliquei para vocês. Temos um gráfico aqui. Qual que é a frequência inicial? Aqui eu tenho o range, o parâmetro 13 e o parâmetro 571. Tá? Configura a frequência inicial. E o 571 ele configura o tempo de frequência, né? O tempo de frequência inicial, tá? Ativo. Caso 999 aqui, a função de hold não funciona, tá bom? Esse é um parâmetro mais específico, mas frequência inicial de 0 a 60 aqui, tá? Ó, aqui nós temos o parâmetro 13, que é a frequência inicial, tá? E aí, né, nós temos aqui, ó, saída de frequência no gráfico, tá? Forward rotation. Então, esse aqui, ó, é a rotação para frente, tá, gente? Ligada aqui. Então, é um exemplo de gráfico. Então, vamos entrar aqui no parâmetro 13. Parâmetro 13, 7, tá? 0,5 aqui, tá? Então, eu tenho uma frequência inicial aí de 0,5. Se eu quiser alterar isso, né? Deixa eu botar aqui. Eu vou alterar aqui, gente, ó, tá? E aí o range dele vai até 60, tá? Vou voltar aqui 0,5 e depois a gente vai para o próximo parâmetro. São acessos a parâmetros básicos, né? A gente não precisa configurar todos, tá, gente? Eu preciso, né, saber configurar eles, mas devido à sua aplicação, você vai configurar ou não o parâmetro. Às vezes o ajuste que vem de fábrica já te atende, tá bom? Freio, né, o freio DC aí, direct corrente, né, o freio CC. Então, a função de freio, né, na parada do motor, atuando como um sinal DC para diminuir o tempo de parado e o torque de frenagem. Então, você tem um conjunto de parâmetros aqui para regular o freio DC. Parâmetro 10, freio de operação, tá? Configura a frequência na qual o inversor irá atuar com o sinal DC. Parâmetro 11, tempo de operação, né, que vai ficar esse. Configura o tempo com o qual o inversor irá atuar com o sinal DC após o acionamento. E tensão de operação, né, que de 0 a 30%, tensão a ser aplicada baseada na tensão de alimentação, tá bom? Freio, tá? Freio DC. Aí eu tenho frequência de operação, tá? Tenho aqui, ó, 10, 11 e 12. Tempo de operação e tensão de operação. Tenho esses três parâmetros aqui, ó. A função de freio auxilia na parada do motor. Então, se você vai usar, né, um freio DC, você vai ter que configurar esses três parâmetros. Como que você vai fazer? Mesma coisa, você vem aqui, parâmetro 10, entra no 7, tá? Aqui eu vou dar um ESC, que eu não vou configurar, vou só mostrar. 7 aqui, tá? Dou um ESC. E aí o 12 também, né? O 12 também aqui, eu aperto 7, beleza? Esses são parâmetros de freio. Quando você for configurar freio DC, você vai ter que entrar nisso aí. Nós vamos ver uma aplicação talvez com freio DC quando a gente estiver operando com CLP aqui, comunicação via rede, tá bom? Então, múltipla velocidade, aqui tá lá, ó, os bornes que a gente falou, RH, RM, RL, tá? Multispeed, pode ser utilizado para mudar a velocidade atual do motor, né, os terminais de contato,
a velocidade pode ser selecionada ligando e desligando o sinal de contato. Então, no parâmetro 4, eu altero, eu aciono, na verdade, eu coloco ali, parametrizo a velocidade que eu quero na velocidade alta, tá? Acionando o Born RH vai atuar essa frequência, tá? O parâmetro 5 é a velocidade RM, que é a média, e o parâmetro 6 é a velocidade baixa, tá? Sempre selecionando aqui as velocidades. Quando você acionar o Born lá, descrito lá, Born físico, você vai conseguir colocar essas frequências aí, tá bom? Então aqui está um gráfico, né, delas, e aqui está o on-off aqui, tá? Para você entender. Múltipla velocidade. Gente, esse aqui é muito importante. Isso aqui é via Born, tá? Esse RH, RM e RL, eles são Borns que tem aqui dentro. Já expliquei para vocês os Borns, tá? Então aqui, ó, a gente nas entradas, né, digitais aqui, ó, eu tenho o Born RH, RM e RL. Esses Borns são para utilizar com a parametrização de multispeed, tá? Múltipla velocidade. Eu aciono um Born RH, ele roda numa velocidade. Eu aciono o Born RM, ele vai em outra velocidade. Eu aciono um RL, ele vai em outra velocidade. E todos eles, gente, apesar do H ser high, né, um M middle, de média, e o L de low, baixa, apesar disso, todos eles vão de 0 a 400 Hz. Então, se eu entrar aqui no parâmetro, ó, começo no 4, ó, 60 Hz. Se eu acionar, tá 60 Hz aqui, se eu acionar o Born RH, ele vai rodar numa velocidade de 60 Hz, tá? Se eu acionar o Born RM, ele vai rodar numa velocidade de 30 Hz por essa configuração aqui. E se eu acionar o Born RL, ele vai rodar a 10 Hz, tá bom? Se eu quiser alterar, mesma coisa, né? Eu volto aqui. Toda vez eu aperto errado. Se eu quiser mexer, eu vou aqui no seletor, tá? Mexo, salvo, tá? E aí vou para o próximo parâmetro. Tempo de aceleração e desaceleração. Para controlar o tempo de aceleração e desaceleração do motor, configure os seguintes parâmetros. Ó, 7, tempo de aceleração, e 8, tempo de desaceleração, gente. 21 é o parâmetro de incremento de tempo, tá? De aceleração e desaceleração. Quanto tempo, tá? No valor 0 aqui, ó, incremento, tá? O valor de 0 e o valor 1, tá bom? Então eu tenho desaceleração e aceleração. Eu tenho tempo aqui, tá bom? Esse parâmetro aqui é muito importante, gente. Tempo de aceleração e tempo de desaceleração, tá bom? E o incremento de tempo de aceleração e desaceleração. Isso aqui, o 7 e 8 é obrigatório a gente regular de acordo com a aplicação, tá? E o 21 depende muito do que você vai, da aplicação que você vai trabalhar, mas o 7 e 8 você tem que regular. Então, venho aqui, parâmetro 7, entro aqui, ó, 5 segundos para mim atingir a aceleração máxima. O que é isso, Dario? Ele leva 5 segundos para chegar na velocidade, na frequência que eu quero. Ah, eu estou com uma aplicação remota e eu selecionei aqui 30 Hz. Quando eu ligar o botão, de liga, ele vai demorar 5 segundos para ir de 0 até 30 Hz, tá bom? Se for 60, 5 segundos para ir de 0 a 60, tá? E o desaceleração, que é o outro parâmetro aqui, né? Parâmetro 8. Ele vai demorar, né, lá de, por exemplo, desaceleração é o parâmetro 8. Então, quanto está aqui, ó? 5 segundos também. Se eu apertar o pare, certo? Nessa aplicação que a gente vai fazer depois, ele vai demorar 5 segundos para vir de 30 Hz até 0. Ou se ele tiver setado para 60, ele vai demorar 5 segundos para vir de 60 até 0 Hz. Parado aí, tá bom? Gravação dos parâmetros. Utilize essa função para evitar que o operador subscreva os valores dos parâmetros por engano. Então você coloca aqui, desabilita, tá? A configuração de parâmetros, você consegue desabilitar nesse parâmetro 77
Então, você coloca aqui escrita habilitada somente na parada, escrita de parâmetro desabilitada, escrita de parâmetro está habilitada para qualquer modo de operação, exceto operação via rede. Tá bom? Então, eu vou no 77 aqui e às vezes eu quero, ó, ele tá 0, ó, escrita habilitada somente na parada, tá? Se eu quiser escrita de parâmetro desabilitada, eu vou no parâmetro 77 e coloco 1. Coloco aqui no... Eu coloco no 77. Entro aqui e coloco o valor 1, tá? Aí eu aperto 7, ó, salvou aqui, ESC. Se eu quiser acessar algum outro parâmetro, ele não salva, tá? Então, 77, 1. Se eu tiver 1, ó, a escrita de parâmetro está desabilitada, tá bom? Então, vou voltar aqui, tá? Vou voltar para o 0, ESC. Vou selecionar o parâmetro 77. Para a gente continuar salvando o parâmetro, vou colocar 0. Você tá, ó. Você viu que ele agora ele já fez o barulhinho de set de parâmetro. Quando ele está 0, ó, vou fazer de novo para vocês verem. Então, vou colocar aqui no 1, ó, salvou. Aí eu vou em um parâmetro 1, por exemplo. Entro, aí eu altero, ó, ele dá um erro, tá? Então, por que ele deu esse erro? É um erro típico aí que acontece, ó, erro 1. Aí eu vou lá na função de erro, tá? Modo de operação, ó, venho aqui, erro 1, erro de escrita desabilitada. Se deu esse erro 1, gente, é que a escrita está desabilitada. O que eu preciso fazer? Tá? Eu saio daqui, ó, dou um ESC, vou lá no parâmetro 77 e mudo, tá? A escrita de parâmetro. Ó, tá 1, vou mudar para 0. Agora ele começa a salvar. Volto lá no parâmetro 1 para mostrar para vocês que agora não vai mais dar erro, tá? Então, fiquem muito espertos. Aí, ó, 120. Aí ele já salvou, tá vendo? Função de leitura dos grupos de parâmetros, tá? O parâmetro aqui 160, exibe todos os parâmetros, exibe parâmetros de acordo com o grupo de usuários, exibe os parâmetros no modo simples, tá? Então, se você colocar aqui o 2, configurar o parâmetro 160 e o valor 2, ele vai exibir os parâmetros de modo simples. Se você colocar o parâmetro 160 e configurar 1, ele exibe os parâmetros de acordo com o grupo de usuários, tá? E o 0 exibe todos os parâmetros. É só um modo de exibição de parâmetros. É bem difícil utilizar em uma aplicação simples, tá? Mas aí você seta, ó, ele está 0 aqui. Então 0 quer dizer que ele exibe todos os parâmetros. Se eu quiser exibir por grupo, eu mudo para 1. Então, por exemplo, ó, 1 aqui, eu seto, ele salvou. Aí, se eu for aqui, ó, ele não vai exibir os parâmetros, ele vai começar a exibir aqui por grupo, tá vendo? Ó? Por grupo de parâmetro. Lembra que ele estava passando 1 a 1? Olha como é que ele está agora, ó. Ele está passando por grupo, tá? Ó. Agora eu volto no 160, seto, volto para 0, seto de novo. Aí o que acontece? Ele vai continuar, ó. Ele voltou a mostrar de 1 a 1 todos os parâmetros, tá bom? Seleção de modo de operação. Isso aqui é bem interessante, a gente vai utilizar bastante, tá, gente? Então eu tenho aqui ó, o modo de operação, que é o parâmetro 79, e o valor. Se eu selecionar 0, ele troca entre o modo PU e o modo externo, através da tecla PU externo do painel. Se eu selecionar 1, fixo em PU. PU é local, tá? Se eu selecionar 2, fixo em modo externo. Se eu selecionar 3, ele vai ter a frequência via PU, ou de sinal externo, e o sinal de rotação, sinal de entrada externa, via Bornes SCF e STP. O 4, né, a combinação de modo externo PU tipo 2, então a frequência vai ficar no sinal de entrada externo, via Bornes 2, 4, né, jogue e todos os Bornes, e o sinal de rotação através de PU. É um híbrido aqui, tá, gente? O 6, mudança entre PU externo e rede.
E aí o 7, tá? Modo externo, travamento pelo PU via borne X12, ligado, operação para ser mudado para modo PU, tá? X12 desligado, modo de operação não pode ser. Então vamos lá no parâmetro 7.9, que é a aplicação que a gente vai utilizar. Quando eu for explicar a aplicação, vocês já vão estar por dentro já, que tem que mudar, tem que setar o parâmetro 7.9 para 2. Já salvou. Ele voltou a pegar a referência de velocidade do meu potenciômetro, da minha entrada analógica. Na aplicação eu vou explicar para vocês a entrada analógica que eu estou utilizando, tá? Vou explicar também as entradas digitais que a gente está utilizando, tá bom? Fique tranquilo, acompanhe os vídeos aí que vai ser bem legal. Então, já voltei aqui o meu parâmetro, tá? O parâmetro 7.9, certo? Já está no 2. Então, gente, essa operação jogue, como eu mudei ela aqui para externo, tá? Se eu entrar na frequência aqui, ela vai colocar uma frequência de jogue para externo. Lembre-se que eu mostrei o jogue aqui local para vocês. Tá aí nos vídeos, tá? 2 vídeos atrás desse, anteriormente aqui esse vídeo. Eu mostrei como que faz o jogue operando aqui local. Agora, por borne, você também tem, via borne, uma operação de jogue, ó. Tá aqui, ó, operação de jogue. Tá? Se eu acionar esse borne jogue, ele vai já rodar nessa velocidade que eu seto nessa operação de jogue. Então, o parâmetro 15 e 16, eu venho aqui, ó, operação jogue, tá? Então, aqui eu tenho a frequência de jogue, o parâmetro 15, eu seleciono a frequência de jogue. O tempo de aceleração e desaceleração de jogue é no parâmetro 16, tá bom? Venho aqui no parâmetro 15, entro no 7, está 5 Hz aqui, tá? Então, quando eu acionar, se ele está em modo de operação externo, se eu acionar o borne jogue, ele vai rodar a 5 Hz. Se ele estiver no PU local e eu acionar a tecla jogue aqui, que está no PU externo aqui, e jogue, ele vai rodar a 5 Hz também, tá bom? Controle de economia de energia, tá, gente? Aqui já começa a entrar alguns parâmetros mais específicos, tá? Seleção de controle de energia, tá? Então eu tenho o 4, o modo Energy Saving, e o 9 de excitação ideal. Se eu quiser alterar esse parâmetro, eu venho aqui no parâmetro 60, entro aqui, ó, ele está em 0. Se ele está, parâmetro 60 está em 0. Nesse manual ele está dando as 2 opções para a gente, só 2 opções, mas ele tem mais opções, gente, tá? De controle de energia. Ele tem 0, 4 e 9, tá? 0 eu acho que ele fica com ajuste de fábrica normal, e aí você pode usar o 4 e pode usar o 9, tá? Então, são 3 opções aqui que tem. Tá bom? Software PWM, gente, e frequência portadora. Então, parâmetro 7.2, seleção de controle de energia. Parâmetro 240, seleção de operação soft PWM, tá? Aí, o parâmetro soft PWM, tá, gente? Frequência portadora. É o 7.2 e o 240, tá? Ajuste de frequência de portadora PWM em conjunto com o filtro de onda senoidal, tá bom? Então, ó, ele é uma seleção de controle de economia de energia também, tá? Então, esse é o parâmetro 7.2, se você quiser chegar nele. E aí você entra nele. Esses são parâmetros, ele está no 2 aqui, esses são parâmetros de funções mais específicas para uso PWM. O que é PWM? É sinal modulado, tá? Vocês vão ver isso quando a gente for fazer a aplicação com CLP. Eu vou explicar melhor. Como nesse vídeo são os parâmetros básicos, vamos ficar por aqui. Tá legal? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Finalizamos aí a parte de parâmetros, falamos aí, vimos na teoria, na prática ali, o acesso aos parâmetros, né? Como que faz para setar, como que faz para parametrizar. No próximo vídeo, a gente vai ver uma aplicação já, né? Uma aplicação básica aí, com um botão, né? Botão de roda para frente, né? O forward. Aí depois botão de reverso.
e o botão de pare. E a referência de velocidade, né, já vai ser analógica aí, né, externo, remoto. E aí a gente vai falar, né, onde essa aplicação cabe, né, em qual tipo de máquina e tudo mais. Então acompanhe aí, fique ligado na sequência aí, né, essa série de automação. Estamos em inversor, mas vamos falar de CLP, vamos falar aí de IHM, vamos falar de servomotor, servodrive, né, redes industriais, tem muita coisa aí, tá? Então já faça a sua inscrição, ative o sininho e deixe seu like. E não esqueça, amanhã temos o DAPcast com um convidado expert na indústria aqui para compartilhar conhecimento com você. Os desafios que ele enfrentou, o que ele fez para resolver, os cases de sucesso na carreira dele. Vai compartilhar tudo aqui com vocês, tá bom? Então, faça a sua inscrição aí. Até a próxima. Um abraço.